Meus amigos, uma boa noite. Que Jesus nos envolva em sua paz. Vamos iniciar as nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, pedindo a Jesus o amparo, Senhor, para que neste momento nos façamos ligados ao teu pensamento e sintamos as tuas vibrações de amor em torno de nós, ajudando-nos na harmonia interna de que tanto necessitamos. Fica conosco, Senhor, dando-nos a tua paz. Assim seja. Nós vamos hoje estudar no Livro dos Espíritos o capítulo de número 7 da segunda parte do livro, chamado Esquecimento do Passado. Esse item, Esquecimento do Passado, vai da questão de número 392 a 399. E nós precisamos observar, logo na primeira questão de O Livro dos Espíritos, algumas colocações que Kardec põe para nós. A questão diz o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Realmente nós não nos lembramos, mas nós devemos observar que deve haver uma justificativa. Se nenhum de nós se lembra do seu passado, da sua vida anterior ou de suas vidas anteriores, deve ter uma razão para isso. Apesar de muitas vezes algumas pessoas indagarem: mas se eu pudesse lembrar, seria tão mais fácil resolver os problemas do passado, porque eu, sabendo do que se trata, eu iria resolver. Mas se nós não nos lembramos, é porque Deus assim acha mais interessante. E isso nós vamos tentar verificar nesse estudo. Para essa questão, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, os espíritos respondem a Kardec: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Ora, por que ficaríamos ofuscados se lembrássemos do passado? Voltando à questão anterior, não seria mais interessante nós nos lembrarmos? Assim resolveríamos os problemas. Allan Kardec coloca para nós ainda algumas observações. No Livro dos Espíritos, na questão 399, ele nos fala: o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porque se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência. Quando nós não nos recordamos do passado, nós não nos lembramos nem das coisas boas, nem das coisas ruins que nós fizemos. Quando nós cometemos faltas perante a lei de Deus, e essas faltas estão sempre relacionadas ou a nós mesmos, ou ao nosso próximo, ou ao meio ambiente. São os males que nós podemos fazer, né? Fazemos a nós, ao próximo,
ou fazemos ao meio ambiente. E quando cometemos um erro perante as leis divinas, nós precisamos reparar, nós precisamos corrigir, nós precisamos devolver aquilo que tiramos do outro, nós precisamos consertar aquilo que destruímos no outro, ou no meio ambiente, ou em nós mesmos. Mas nós só chegamos ao ponto de reparar o erro quando a nossa consciência pesa, quando vem o arrependimento. E esse arrependimento, muitas vezes, ele só chega depois que nós desencarnamos, quando nós estamos no mundo espiritual e sofremos moralmente pelos males que nós praticamos. E aí chega um ponto em que nós estamos tão sofridos, tão doridos, que nós queremos consertar aquilo que nós estragamos. E aí nós pedimos a Deus que nos dê uma oportunidade, que nós possamos retornar à Terra, estarmos juntos daquele que nós lesamos, para devolver a Ele aquilo que nós tiramos. E é nesse momento, nesse ponto aí da reencarnação, onde nós esquecemos, e nós vamos ver por que nós esquecemos, deste fato ocorrido com esse próximo, ou com o meio ambiente, ou com nós mesmos, mas que nós vamos, por intuição, resgatar, atuar junto a esse companheiro para nós nos corrigirmos. Allan Kardec continua falando para nós: o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi pelas suas tendências. Então, se nós não nos lembramos do passado, como saber o que corrigir? E Kardec fala para nós observarmos as nossas tendências. Aqueles vícios que nós carregamos, manias, pensamentos inadequados, comportamentos estranhos. Precisamos observar essas coisas, porque possivelmente eles estão relacionados à nossa vida passada, e aí precisamos então atentar para esses pontos para poder corrigir. Kardec nos fala: as vicissitudes da vida corpórea, ou seja, as dificuldades da vida corpórea, constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos, essas dificuldades, depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes, dessas dificuldades e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Se nós julgamos o culpado de acordo com o castigo, olhamos uma pessoa, passando por uma determinada punição, e de acordo com a punição, nós temos a noção do que ele fez. Se é assim na Terra, podemos imaginar também na nossa vida espiritual. O que nós sofremos hoje em dia tem relação com o que nós fizemos no nosso passado. Então nós trazemos diversas dificuldades para a nossa existência. Existem aquelas pessoas com problemas físicos, problemas de saúde, nascem já com problemas de saúde, ou desenvolvem um problema
sério, e que não encontra resposta nessa existência? Por que uma pessoa nasce com um problema pulmonar gerado pelo fumo se ela nunca fumou nessa vida? Provavelmente tenha fumado em outra existência a ponto de danificar a sua estrutura perispiritual que vem refletir no corpo atual. Os problemas obsessivos, por que uma pessoa sofre perseguição espiritual? Será que é de graça? Ou será que ela, de alguma forma, provocou essa perseguição no passado? Fazendo um mal a alguém, ignorando alguém, prejudicando de alguma forma, e agora ele vem vingativo para persegui-lo? Então nós precisamos observar as dificuldades que nós trazemos. As nossas dificuldades de hoje em dia, elas estão relacionadas com os nossos problemas do passado. Aí Kardec fala: assim o orgulho será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, será castigado pela miséria. O que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá. E assim por diante. Então, tudo o que nós passamos hoje é uma consequência do nosso passado. Assim como tudo aquilo de bom que nós passamos hoje é uma consequência também do nosso passado. Cada um de nós colhe aquilo que planta. Então, se nós plantarmos a discórdia, vamos colher discórdia. Se nós plantarmos o amor, nós vamos colher o amor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 11, chamado Esquecimento do Passado, Allan Kardec nos mostra que em vão nós acreditamos que o esquecimento é um obstáculo. O esquecimento é um obstáculo. Se não fosse pelo esquecimento, eu resolveria os meus problemas atuais. Mas se Deus houve de entender, de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há alguma vantagem. Então nós precisamos tentar entender por que Deus assim quer. Porque se Ele quer, com certeza, é o melhor para nós. A lembrança, se nós lembrássemos do passado, isso traria um gravíssimo inconveniente. Nós poderíamos nos humilhar, nos sentirmos humilhados pelas coisas que nós praticamos, ou poderíamos ter exaltado o orgulho, ficarmos vaidosos por outras coisas que fizemos. E isso poderia gerar uma séria perturbação nas relações sociais. Porque nós nascemos geralmente com as mesmas pessoas, na família onde nós estamos, junto aos nossos parentes, vizinhos, nosso local de trabalho, a casa espírita que a gente frequenta, o templo religioso. São praticamente as mesmas pessoas que nós tivemos relações no passado e agora nos reencontramos. Ou para reparar o mal que nós fizemos a ela, ou somos companheiros de estrada, de caminhada e viemos nos ajudar uns aos outros. Ao nascer, nos diz Kardec que o homem traz consigo o que adquiriu. Ele nasce qual se fez. Então nós hoje somos um produto do que fomos no passado, do que nós fizemos no passado. Se esse homem se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Vamos então nos observar. Vamos olhar
as nossas tendências negativas, os nossos pensamentos que não são bons, os nossos comportamentos que são inadequados. Precisamos concentrar a nossa atenção nisso, buscar corrigir esses pontos, porque corrigindo isso, vamos estar corrigindo muito do nosso passado, muito dos nossos débitos. Allan Kardec também mostra para nós, no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 21, chamado Encarnação dos Espíritos, ele fala assim: percebemos dessa forma que no esquecimento do passado, a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbar o espírito e lhe criar embaraços. Então precisamos ficar atentos a essas informações que Kardec nos mostra, nos apresenta, que justificam para nós essa necessidade. Por que hoje nós não nos recordamos? E é muito interessante que Emmanuel, no livro intitulado Emmanuel, no capítulo 14, chamado A Subconsciência nos Fenômenos Psíquicos, no item O Ouvido Temporário, ou seja, o esquecimento temporário, ele traça para nós algo muito interessante. Ele mostra, de certa forma, o mecanismo desse esquecimento. Ele diz: o esquecimento do passado, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Nós sabemos que a matéria, ela possui uma vibração bem menor, bem inferior à da energia, né? Da energia pura. Nós dizemos, a ciência diz, né, que a matéria é a energia condensada, ou poeticamente a energia coalhada, né? Então, quando o espírito reencarna, ele passa a ter contato com algo que ele, vamos dizer, desacostumou, que é o contato com a matéria densa. Então, nós, espíritos, estamos encarnados, nós estamos em contato com um corpo que é muito limitado em relação à capacidade do espírito. Emmanuel nos diz, continuando nessas reflexões, ele fala: tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade. Um instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório limita as percepções do espírito, e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Quando nós estamos no contato com a matéria, quando nós estamos reencarnados, nós ficamos muito limitados, porque o espírito, ele tem todas as suas sensações, todos os seus sentidos em todo o seu ser. Ele enxerga por todo o seu ser, ouve por todo o seu ser, sente por todo o seu ser, e todas as suas sensações ocorrem em todo ele. Quando nós reencarnamos,
nós ficamos limitados. Nós passamos a enxergar apenas por 2 pontos do corpo, que são os olhos, enquanto o espírito enxergaria por todo ele, por todo o ser espiritual. Ficamos limitados à audição, ouvimos só por 2 ouvidos, enquanto o espírito tem a capacidade de ouvir por todo ele. O corpo, então, nos limita. E assim também, os neurônios, apesar da potencialidade dele para nós, enquanto seres encarnados, enquanto pesquisadores, estudando o sistema nervoso, os neurônios, as sinapses, descobrindo aí potencialidades ainda não exploradas, para o espírito em si, ele é um limitador de toda a sua capacidade, de toda a sua grandiosidade. Os neurônios limitam a sua capacidade de lembrar o que ocorreu há tempos mais distantes. Às vezes nós não nos lembramos do dia de ontem, do que nós comemos ontem, do que almoçamos ou jantamos. Não lembramos de coisas que ocorreram alguns anos atrás, outras lembramos, outras não. Imaginemos então uma existência anterior. Então, esse nosso corpo limita essa percepção em nós, e por isso nós não conseguimos nos lembrar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 14, chamado Objeções, ele traz para nós uma mensagem muito interessante e consoladora, muito consoladora para nós. E nós, para encerrarmos, vamos destacar esse trechinho do livro Depois da Morte, onde Leon Denis diz: o nosso passado guarda as suas manchas e nódoas, percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbaria, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossas existências ou em trecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns dos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio e assim muitas vezes os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos nossos olhos? E Leon Denis encerra dizendo:
quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Então nós precisamos muito do perdão. Nós precisamos muito que o nosso próximo esqueça as nossas faltas. Quantas vezes nós erramos nessa existência em relação a outras pessoas? A um familiar, em relação a um amigo, ou a um desconhecido? Sentimos depois essa falta cometida e nós gostaríamos tanto que aquela pessoa nos perdoasse. Ou fizemos algo tão grave, nós temos tanta vergonha do que fizemos, que nós gostaríamos tanto que quem sabe daquilo se esquecesse, não lembrasse nunca mais. Se nessa existência nós temos esse pensamento, o que dirá então da misericórdia de Deus, a bondade imensa do Criador para conosco, que nos permite esquecer momentaneamente aqueles erros do passado, para que nós não sintamos vergonha diante daquele nosso amigo, diante daquele nosso familiar, para que nós não rememoremos o ódio que tínhamos perante aquela pessoa que hoje nós tanto amamos. Deus é tão misericordioso que Ele permite esse esquecimento, porque nós precisamos de amor. Nós precisamos superar aqueles males que nós fizemos no passado através do amor, da vivência do amor. E o amor precisa ser a palavra-chave do nosso dia a dia. Precisa ser o nosso instrumento de ação de cada momento. Assim nós, aprendendo a amar em algum grau o nosso próximo, seja ele um familiar, seja ele um companheiro de atividades do centro espírita, do nosso trabalho, do nosso convívio social, ou seja ele um estranho, através dessa relação, desse convívio, nós resgatamos a nossa falta, porque sem desconfiarmos, nós devolvemos a ele aquilo que tiramos dele, seja algo material, seja algo do sentimento, do seu coração. E aí, quando nós desencarnarmos e nos encontrarmos no plano espiritual e a memória voltar à tona, nós vamos lembrar que num passado nós discordávamos, nós brigávamos, ou nós fizemos o mal um ao outro, mas que agora tudo mudou e nós nos amamos. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer a fé, nos ajudar na nossa renovação íntima, e nós te rogamos, Senhor, o teu amparo. Nós pedimos a tua assistência para que nos fortaleçamos, encontrando em ti a fé, a força, a harmonia, a construção e a reconstrução interna de nós mesmos, para que a cada dia sejamos melhores. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de refletirmos juntos sobre esse tema tão intrigante. Que a tua paz permaneça conosco. Assim seja.